E aí galera, beleza? Meu nome é Fernando Machado. Bora para a implementação dessa semana que diz respeito a um conceito muito interessante em Python, que é o conceito de pilhas. Não é pilha Rayovac, não é pilha Duracell, não é pilha de energia, não é pilha de corrente contínua, é pilha de empilhamento. A gente está começando a ver os primeiros conceitos, os primeiros passos sobre estrutura de dados. Bora lá para nossa implementação. À primeira vista, quando a gente vê essa coisa toda aqui, dá um pouquinho de medo, né? Dá um pouquinho de medo. Mas não é nada que a gente já não tenha visto nos vídeos anteriores sobre classes, sobre método construtor, sobre métodos, sobre parâmetros, sobre atributos, tá bom? A ideia de empilhamento vem basicamente de memória. O que a gente vai fazer? A gente pega elementos, sejam eles quais elementos forem, pode ser um valor numérico, pode ser um valor string, a gente cria uma lista e a gente vai pegar elementos dessa lista. Mas como a gente vai pegar? A gente vai pegar o primeiro elemento que entrou, é por ordem de chegada, a gente pega um elemento do meio, a gente pega o último elemento. A ideia vem exatamente desse conjunto de perguntas e a resposta é: a gente vai pegar o último elemento que entrou na lista. Entre os falantes da linguagem Python existe um termo chamado LIFO. Eu vou escrever ele aqui para vocês. Olha só. LIFO quer dizer last in, first out. Último a chegar, primeiro a sair. Beleza? Com isso vocês já estão pegando aí mais ou menos o que quer dizer esse conceito de pilhas no Python. Então vamos anular esse meu roteiro, né? Esse meu roteiro aqui, de modo que a gente começa tudo outra vez. Vamos lá. Primeiro então eu vou criar uma classe, né? Vou dar um nome para ela de pilha. Vamos dar um nome para essa classe de pilha. Vamos aumentar aqui, né? Botou um nome para essa classe de pilha. Agora eu defino o meu método construtor. Vocês lembram dele? Underline, underline. Init já até apareceu lá para mim, ó. Deixa esse self do jeito que tá. E aqui a gente cria então o nosso método. Vamos chamar ele de empilha. Esse método é para quê? Esse método é para montar uma lista. Então a gente usa essa referência aqui, dois colchetes vazios, porque ela começa vazia e depois ela vai receber novos elementos. Tá aí, tá o nosso método construtor. Agora a gente cria um método para receber esses elementos. Então vamos chamar esse método de coloca no objeto, né, que a gente vai instanciar, porque aqui tudo a gente tem a ideia de objeto, mas a gente não tem os objetos. A gente instancia os objetos depois e tudo que tiver nesses métodos vai recair sobre o objeto que a gente está manipulando. Então esse self aqui ele vai trabalhar junto com uma recepção de atributo. Vou colocar um atributo, um parâmetro x. Então o que esse método vai fazer? Ele vai pegar a nossa ideia de lista, que no momento ela está vazia, e através do append, lembra do append, ele vai jogar o que está sendo recolhido no parâmetro x para dentro dessa lista. Então é essa cara aqui que ele está assumindo. Além do coloca, do insere, né? Deixa eu tirar esse espaço aqui que é totalmente desnecessário. Além de inserir elementos na lista, o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar elementos dessa lista. Eu vou pegar elementos dessa lista. Mas é qualquer elemento? É em qualquer posição? Não. É o último elemento. É uma LIFO. É uma last in,
first out. Beleza, vamos embora aqui então. Criar aqui mais um método que é def. Pega essa minha nova função, vai pegar o próprio objeto, self. Vai pegar elementos desse método construtor aqui. Então, ele vai pegar em que condição? A gente vai criar agora a condição de último. O último a entrar é o que vai ser pego. Então, eu tenho que se len, ou seja, a extensão do objeto, ponto empilha for maior que 0, então ele vai pegar esse elemento. Por extensão, aqui no len, entendam comprimento, tá? Então ele vai contar quantos elementos tem nessa lista aqui, e se for maior que 0, ou seja, se tiver elemento, se não for nulo, ele vai retornar o nosso elemento. Então, return o self.empilha.pop. Aqui que é o pulo do gato. O que é esse pop? Olha só que interessante. Deixa eu até colocar ele aqui. Dá um enter. O que é esse pop? Vamos ver se aparece aqui a descrição. Beleza. Pop é um recurso para lista, né? Aí, no caso, é um recurso de indexação. Remove and return item at index. Ele remove e retorna o item na posição, no endereço, na indexação dele. Ou seja, default last, padrão último. Ele pega o último elemento da lista. Então ele vai percorrer essa lista aqui. A gente está mandando ele para cá. Ele vai percorrer essa lista que a gente criou e ele vai pegar o último elemento. Para especificar que ele vai pegar aqui o último elemento, então a gente coloca um -1, porque quando ele percorre a lista aqui, o -1, lembra daquele condicionamento de leitura, de varredura de lista? O -1 ele vai da direita para a esquerda. Se eu colocasse aqui o 0, vocês iriam perceber que na verdade vai se tratar de uma fila. O que é uma fila? Ele pega o primeiro elemento da lista, o que está na primeira posição, é o 0. Agora o -1, ele vai aqui da direita dessa lista para a esquerda. Então o -1 aqui complementa a nossa aplicação. Além disso, deixa eu voltar aqui no texto nativo do programa. Ele tem uma observação aqui: raises index error if list is empty or index is out of range. O que isso quer dizer? Que ele pode reportar um erro de indexação se a lista estiver vazia, tá bom? Para isso a gente vai criar também uma implementação que prevê esse erro, e ao se deparar com esse erro não vai travar, não vai bugar, não vai zoar todo o nosso programa. Então vamos continuar aqui. Vamos criar mais uma função, que é uma função um pouquinho diferente das outras, que é a função top. Eu vou dar nome para ela de top, você pode dar o nome que você quiser, mas top porque o termo top, ela vai pegar esse termo do topo da nossa lista, da nossa pilha, do nosso empilhamento, só que ele não vai tirar esse elemento da lista. Nesse caso aqui, dessa função pega esse retorno aqui em pop, ele tira o último elemento que entrou, né? Ele tira esse último elemento e joga para nossa printagem, ele joga para fora. Esse top não, ele não vai tirar, ele vai copiar e vai jogar para fora, mas a nossa lista vai permanecer intacta. Então vamos lá, a gente tem aqui que self normalzinho. Para essa situação aqui é a mesma coisa de cima, eu poderia até copiar e colar, mas eu não aconselho vocês fazer isso, que é para a gente ter o hábito de aprender através da digitação mesmo. Então, se essa condição aqui da leitura, do comprimento da lista, que lista? Lista ponto empilha for maior que 0, mesma coisa,
do anterior, mesmíssima coisa, for maior que zero, ou seja, se tiver elemento na lista, você, por favor, Python, me retorne o self.empilha, agora sem pop, a gente não vai usar pop, self.empilha o que? A lista, vou chamar ela através dos colchetes, repare que eu não estou usando parênteses agora, menos 1, ou seja, me retorna o último elemento da lista, mas não tira esse último elemento da lista, por favor. É isso que ele está fazendo. Vamos continuar aqui, vamos criar mais um método. Para que mais um método? Lembra que eu falei disso daqui, ó, dessa observação no pop, index error if list is empty or index is out of range. Se a lista estiver vazia e a gente não criar essa previsão para tudo isso, vai dar erro, vai travar tudo. Então vamos criar uma função só para isso. Essa função é só para essa situação. Então def vazio, as pessoas costumam escrever empty aqui, vamos escrever vazio para entender melhor. Vazio próprio self, né? A gente vai para o próprio objeto. Que ele vai fazer? Ele vai retornar a própria lista. Então eu simplesmente venho aqui, return self.empilha igual ao vazio. Prontinho, tá tudo aqui, tanto a nossa classe, nosso método construtor, nossos outros métodos, nossas previsões. Agora é só criar uma situação para printar, para a gente ir monitorando o que está acontecendo. Então eu vou aqui, ó, totalmente fora da nossa classe. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a nossa classe. Então vamos lá, bora criar aqui uma variável. Esse bora vai receber o que? Vai receber a classe toda, vai pegar tudo isso aí, ó. Vai pegar a nossa classe. Então vamos colocar aqui para ele printar essa situação. Escreve aqui início, simplesmente ele vai printar aqui pra gente. Vai printar o que? O nosso objeto. Agora a gente instanciou o nosso objeto, a gente deu nome para o nosso objeto. Por que ele se tornou um objeto, esse bora? Porque ele está pegando a nossa implementação de objeto. Então o nosso objeto, que chama quem? Que chama o empilha, tá bom? Ele vai chamar aqui a nossa lista. Bom, feito isso, chamando a nossa classe, agora a gente vai colocar elementos nela. Então for, eu vou criar aqui um laço for para a seguinte situação, para i in. Esse i é uma variável que eu criei aqui agora. O interessante do for é que eu criei uma variável dentro dele mesmo. Olha só, for i in range. Que range? Vamos colocar até 5. Esse range, observando, ele começa do 0 e vai até o 4. O último elemento ele não pega, então ele vai contar 0, 1, 2, 3, 4. Tem 5 elementos? Tem, a partir do 0 tem. Vai até o 5? Não, ele vai só até o 4. Então, nessa situação aqui, para ir em range, para cada elemento no range de 0 até 4, né? Para cada elemento, o que ele vai fazer? Vamos pedir então para o método coloca, para ele colocar esses elementos dentro da lista. Então eu chamo bora, por isso esse self aqui, ó, tudo que é self agora está associado a esse objeto. Bora, a gente chama, coloca, o método coloca, vai colocar aqui, né? O que ele vai colocar? Ele vai colocar o i, né? Ele vai colocar o i, que são os elementos desse range aqui, desse intervalo que a gente criou. Então vamos printar isso daí. Aqui a gente printa o elemento empilhado. Vamos pedir então para ele exibir essa lista, como é que está ficando. O nosso objeto bora atrelado ao método a lista empilha. Vamos ver como é que está ficando isso daqui. Vamos aqui, run.
Aqui ele já exibiu para a gente. Então, início, lista vazia, elemento empilhado 0, aqui é o primeiro e o último ao mesmo tempo, elemento empilhado aqui o 1, percebam que a nossa lista vai crescendo e os elementos do topo ou da direita são esses aqui, 0, 1, 2, 3, 4, então está funcionando. Bora continuar aqui, vamos criar uma situação para ele exibir para a gente, aqui ó, fora desse laço aqui, vamos pedir para ele exibir para a gente o último elemento. Então vamos lá, último elemento dessa lista que a gente criou. Então pedir para ele pegar embora todos esses selfies aqui, ó, o nosso objeto body, self vai jogar dentro desse body. Vamos pedir para ele pegar que método agora? Pegar o coloca. O coloca a gente já viu, né? O coloca, quando a gente pede para ele exibir a lista, a gente já viu aqui, ó, porque a gente está colocando os elementos dentro dele. Vamos usar agora esse método aqui, ó, o pega, que ele vai pegar dessa lista que a gente criou o último elemento. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo, né? Porque ele vai entrar nesse momento aqui, ó, do programa, né, que é o pop. Vamos ver, assim só chamando o método é para ele fazer isso, né? Então bora, ponto, pega, é esse o nome do nosso método. E o self, vamos ver o que ele exibe aqui pra gente. Dá um play aqui, olha lá, ó. Ele montou nossa lista, o último elemento 4, realmente ele pegou só o último elemento da lista toda, tá? Então vamos criar outra situação aqui, que é para ele usar esse top aqui. Vamos ver se ele vai pegar o último elemento da lista sem tirar o elemento da lista. Aliás, aqui ó, quando ele exibe o último elemento, vamos pedir para ele exibir também a lista de novo, como é que ela tá ficando. Então bora, empilha, ele vai exibir de novo para mim essa lista aqui. Vamos ver como é que tá ficando aqui, ó, a lista que a gente montou, 0, 1, 2, 3, 4, último elemento 4, a lista continua a mesma, ó, 0, 1, 2, 3. Vamos continuar aqui. Antes de continuar, deixa eu só colocar aqui um print com esse detalhezinho aqui, ó. Eu peguei o sinal de menos e o sinal de igual e vou pedir para ele multiplicar por 20 vezes, traçando isso, que é para separar aqui, para a gente visualizar melhor o que está acontecendo, tá? Além disso aqui, vamos escrever um texto aqui também, ó, lista atualizada, né? Então aqui a lista anterior, a lista atualizada, para a gente ver ele tirando esses elementos da lista. Então vamos colocar aqui, ó, 2 pontos de novo, vamos escrever aqui, ó, lista atualizada, tá? Vamos quebrar a linha aqui também, ó. Tem que colocar uma vírgula aqui, né? Uma vírgula, tá? E aqui a gente quebra a linha, então é contra barra n quebra a linha. Vamos ver como é que tá ficando. Aí, ó, belezinha aqui, ó, 0, montou a lista, 0, 1, 0, 1, 2, 3, a gente acompanha ele montando, né, naquele laço for. Essa é a nossa lista. Então o último elemento, ele pega esse último elemento, 4, tirando o último elemento, a lista atualizada fica 0, 1, 2, 3. Ele realmente tirou o elemento da nossa lista, né? Aquele pop realmente tirou o elemento da lista. Então, além de exibir o elemento para fora, ele diminui o comprimento da nossa lista, né? Aqui a gente tinha 5 e aqui a gente passa a ter 4 elementos só. Só falta a gente usar agora esse top, que é para a gente verificar se realmente ele vai pegar o último elemento da lista, mas sem remover esse elemento da lista. Só vai exibir o elemento, ele não vai tirar o elemento da lista. Então não vai diminuir o comprimento da nossa lista. Vamos fazer isso então. Então vamos aqui printar fora último elemento
da lista. Vamos colocar aqui, ó, copiado, porque é isso que ele faz, ele só copia esse último elemento, joga para fora, sem tirar. Então, sem desempilhar, ele não vai desempilhar. Então, vamos colocar aqui 2 pontos, e ele vai pegar então esse objeto bora em top, no método que a gente criou. Dei um enter, já vem com esses parênteses aqui, né? E além disso, vamos pedir para ele exibir essa lista novamente, a lista atualizada, para a gente ver se ele tirou algum elemento da lista, né? Então vamos colocar aqui uma vírgula, abre a caixa de texto, _n, lista atualizada, 2 pontos, e que ele exiba pra gente então o bora.empilha, nossa lista, tá bom? Vamos ver como é que tá ficando. Aqui ó, vamos ver. Então nosso início, lista vazia, aqui a gente percebe ele montando a lista. Então o último elemento retirado 4, lista atualizada, ficou 0, 1, 2, 3. Como está aqui na sequência, né, ele vai pegar agora essa última lista aqui, tá? Ele não pega mais essa. Para a gente analisar o top, então, o último elemento da lista copiado sem desempilhar, ele pegou essa lista aqui, 0, 1, 2, 3, realmente o 3 é o último elemento, tirou o 3 e a lista atualizada continuou 0, 1, 2, 3, ou seja, funcionou, ele não retirou o último elemento da lista. Agora eu imagino que vocês conseguiram visualizar melhor o que está acontecendo, qual que é essa proposta da pilha. É isso aí, muito obrigado, eu espero ter colaborado de alguma forma para o aprendizado de vocês. Falou, até a próxima.